Revelações mediúnicas sobre Atlântida. Olha que tema legal, né, gente? Vamos falar de coisas muito fortes. Nós vamos falar de contato espiritual, nós vamos falar de um mundo perdido, de um mundo esquecido por nós, nossos ancestrais aqui no planeta e que já fizeram muito parte desse mundo, e acho que eles em algum momento eles também acharam, como nós achamos, né, que esse nosso momento é um momento eterno e que a nossa humanidade é a única humanidade e que essa vida que a gente está tendo agora é a vida mais importante de todos os tempos. E por aí vai, né? Umas loucuras, porque a gente acha sempre que a gente vai ter a vida inteira para resolver as coisas, que a nossa existência tão efêmera, né? Uma existência na Terra, encarnados nesse corpinho, que, sei lá, alguém com uma boa vida, com sorte, com saúde, vai viver até 90 anos, talvez um pouco mais, dependendo da longevidade, da genética familiar, das condições de saúde e tudo mais, mas são só 90 anos aqui na face do planeta. E quanto tempo, quantos anos tem a nossa humanidade? Uma vez eu estava estudando, estava lendo, falando sobre o Egito, né? E que as primeiras dinastias do Egito, elas são mais longas que o tempo que a nossa humanidade aqui viveu até agora. Eu falei, gente, como tem coisa antiga, né? Que a gente não consegue nem entender direito. Quanto tempo que o homem já passou aqui pela Terra e a gente está aí se achando único, se achando bacana, se achando no direito de fazer, de querer tantas coisas. Nos últimos tempos, que talvez a gente tenha mais consciência, nós como humanidade tão materialistas, né? Tão motivados pelas coisas da matéria. Quando falo materialismo, não estou falando só de dinheiro, né? Materialismo também é o culto à vaidade, o culto ao corpo, às coisas efêmeras, ao prazer, fugindo da dor, se é que isso é possível. Então, se você está aí querendo saber mais sobre revelações mediúnicas sobre Atlântida, fique ligado que esse live inteiro eu vou falar do assunto. E eu vou meio que falar em dois aspectos. Eu vou falar sobre as revelações mesmo, as coisas que eu recebi em canalizações sobre Atlântida, e eu vou falar de contato espiritual, porque uma coisa está muito ligada com a outra, né? Então, para a gente acessar um patamar de energia, de vibração, de mentores espirituais que venham ensinar a gente e que nos usem de uma forma ou de outra como um canal mediúnico, a gente vai ter que fazer um upgrade na nossa consciência, a gente vai ter que meditar mais, a gente vai ter que nos afinar com a espiritualidade. Então eu vou falar de contato espiritual, vou falar de manifestações e das revelações, tá? Então nós vamos meio que o live inteiro, nós vamos falar de uma parte mais mediúnica e mais da disciplina pessoal, e eu vou falar sobre as revelações que eu tive sobre a Atlântida, que geraram um dos meus livros, que eu trouxe aqui para comentar, que é o meu livro Os Filhos de Órion, tá? Nesse livro, para quem quer saber mais sobre a Atlântida e sobre o começo da civilização e de todas essas coisas que eu estou abordando nesses últimos lives que eu resolvi falar, né, de um assunto mais esotérico, mais místico, mais espiritual, eu comecei a falar de coisas que eu trouxe junto desse livro aqui, Os Filhos de Órion. E esse é um livro da editora Madras, ele foi publicado pela primeira vez, primeira edição em 1997, e agora estamos aqui, né? Então, se você está chegando aí pela primeira vez no canal do YouTube,
Também vou pedir para vocês curtirem o meu canal, para vocês assinarem o meu canal, né? Porque assim você é notificado quando eu estou ao vivo, quando eu tenho um live. Vou pedir também para você que está no Facebook, para você compartilhar o vídeo, porque é a hora dos seus amigos acompanharem você, ver o que você está assistindo e de repente tem alguém que curte esse tipo de história, esse tipo de assunto e vai participar junto com você. Então, no Facebook, compartilhar, no canal do YouTube, compartilhar e assinar o canal, né? Porque você pode assinar o canal. Tem muita coisa legal. A gente está se aproximando de um feriado logo mais, o feriado do Corpus Christi, que vai acontecer nessa quinta, sexta, emenda, sábado e domingo. Gente, mega oportunidade de pegar o meu canal do YouTube e fazer muita coisa ali dentro, estudar muito, assistir, aprender um monte de coisa, porque tem muito vídeo bacana. Então, quem está aí chegando pela primeira vez, eu vou pedir para a Lu compartilhar as meditações com a Fraternidade Branca. Esse material das meditações, como eu já falei, ele tem um movimento, né, de conexão com os mestres ascensionados. E essas meditações, elas elevam o nosso nível vibratório. E essas meditações são meditações com visualização, porque existem N técnicas de meditação, tá? Existem muitas. Essa meditação em especial que eu fiz com os mestres da Fraternidade Branca foi uma meditação intuída, tá? Então, eles me levaram num exercício de projeção astral para ver essas imagens e para conectar essas imagens, direcionando a meditação. Esse é um trabalho totalmente gratuito. Então é só você acessar e você vai ter esse material para você fazer as práticas. Porque eu vou aqui, né, usando uma brincadeira com o ditado, eu vou falar do peixe, mas eu vou ensinar a pescar, né? Porque não adianta eu falar, ai, que receita linda, maravilhosa, tudo gostoso, né? E eu não ensino você a fazer. Então, quando eu falo dessa conexão espiritual, para você receber mensagens, para você, sei lá, conectar um mentor que vai te contar uma história, que vai te falar alguma coisa importante para você, para a vida, para as pessoas, você tem que elevar a sua frequência vibratória. E eu vou começar contando para vocês que nesse sentido de elevar a frequência vibratória, quando eu comecei a fazer esses contatos, que foi assim, né? Eu vim de um estado de dor. E eu sempre não tenho vergonha de falar isso para vocês, porque eu acho que é um caminho que muitas pessoas enfrentam, é um caminho de vida, essa vida que hoje mesmo eu estava conversando com a minha sogra de manhã e eu estava falando para ela que não existe vida sem dor, não na Terra, não nesse plano de consciência que a gente está. E ela estava me dizendo de algumas coisas difíceis, eu falei, olha Ana, é assim, não tem vida sem dor. A vida foi difícil na minha família, foi difícil na sua e é difícil na vida de todo mundo, porque todo mundo tem experiências. Agora, vai ficar pior? Se eu acho que vai ficar pior, de acordo com aquilo que eu olho para a minha experiência. E vai mesmo uma experiência de dor, de cansaço, de tristeza, de raiva, seja o que for, vai ficar menos pior quando eu uso desses instrumentos espirituais para elevar a minha energia, a minha vibração. Então eu não mudo o fato externo, mas eu mudo o que eu sinto. Então por isso que eu estou compartilhando essas meditações com vocês e eu estou convidando vocês a fazerem as meditações diariamente. São 10 minutos, tá? Então não são meditações de 1 hora. Ninguém começa meditando em 1 hora, gente. Isso não rola. Ficar sentado 1 hora, você vai conseguir dor no corpo, dor nas costas e até irritação. Porque a pessoa não tem o hábito, ela não dá conta de fazer. Então essas meditações são meditações de 10 minutos. Porque você começa devagar. E é uma historinha. Vai narrando uma história até que a sua mente consciente baixe a bola e você sobe, aí você começa realmente a ver e acessar imagens, sentimentos, emoções dentro de você. E não é todos os dias.
Às vezes tem dia que a gente está lindo, a gente senta para meditar e é aquela beleza, vem intuições, coisas bonitas. Tem dia que você senta para meditar e nada acontece. E isso é para todo mundo, para mim que já faço há muitos anos, com o compromisso, e tenho certeza que é para você também, caso você esteja começando agora ou esteja no meio do caminho, porque a mente da gente é assim, às vezes a gente está mais conectado, mais na luz, e às vezes a gente não está nessa luz toda. Então, isso é do ser humano. Calma com você, muito amor no coração e continue. E essa questão da conexão espiritual é que permite que a gente receba as mensagens. E se a gente está muito afogado no nosso dia a dia, brigando com as pessoas, ou está triste, ou está magoado, alguém te fez, alguém falou, né? Aquelas coisas básicas que a gente enfrenta, você baixa a sua frequência vibratória. E aí, mesmo que tenha um ser de luz perto de você, você não consegue conectar, você não consegue ouvir, você não consegue sentir, porque a tua dor está maior. Então a gente tem que trabalhar no sentido de evoluir, buscar melhorar, para que a nossa dor fique menor e que a gente possa sentir a energia que está no astral, que existe uma energia boa. Então, mesmo num dia ruim seu, num dia nublado, emocionalmente nublado, tem coisa boa. Mesmo num dia que, nossa, tudo deu errado, não quer dizer que não tem uma energia de luz, um anjo da guarda, um ser espiritual bonito perto de você. Por favor, não se limite, tá bom? Então, faça meditação. Comece a fazer a meditação. Se você tem vontade de ter histórias clareadas na sua mente, visões em sonhos, intuições, se você deseja ter um contato com o seu mentor, sentar e fazer uma meditação e ver uma estrela de luz em cima de você, dentro de você, fazer um contato com o mestre ascensionado, você tem que dar espaço para isso. Você tem que meditar. A meditação é um dos caminhos mais certos, talvez o único, para a gente fazer essa verdadeira conexão, tá bom? Então vou falar nesse live dessas revelações, mas eu vou falar muito fortemente desse caminho que todos nós temos que trilhar, que é o caminho da meditação, da dedicação, do aprimoramento espiritual. E comigo foi assim, anos atrás, eu estava num período muito infeliz, e eu estava infeliz no meu casamento, infeliz porque o meu trabalho era um trabalho sem expressão, porque eu ganhava muito pouco dinheiro, mal dava para sustentar as coisas básicas da vida, do dia a dia, porque eu tinha minha filha, praticamente eu tinha que criá-la sozinha. Então, muitas histórias duras, um relacionamento complicado com a minha mãe, uma situação muito sem luz. E aí eu comecei, nessa época, agora tem quase, sei lá, 25 anos, mas enfim, eu era mocinha, né? E eu comecei a frequentar um grupo que fazia meditação, que fazia oração, tal, e falava sobre Sai Baba, os ensinamentos dele, e eu me envolvi muito nesse grupo e foi aí que eu comecei. Mas eu afirmo para vocês que eu comecei pela dor, porque eu estava muito insatisfeita com a minha vida. E ali o espiritual, eu fui buscar alívio. Eu não fui buscar fuga, né? Eu fui buscar alívio. Eu queria entender o que eu estava passando e eu queria entender o meu papel dentro do sofrimento, porque eu queria mudar o que eu estava passando. E eu sei que muita gente que está aí me assistindo, muita gente que está acompanhando esse live, está passando algo semelhante. Porque a gente é levado para o caminho espiritual em função de certas decepções que a gente tem aí com o mundo material. Às vezes é uma coisa afetiva, às vezes é uma briga em família sem explicação, às vezes é um abandono, um namorado, alguém que você gostava vai embora, te dá um fora e você fica péssimo. Às vezes é uma questão profissional que não dá certo. Às vezes é um sonho que você tem de realizar uma coisa, de morar num outro país e aquilo não rola. Então, essas coisas que acontecem na nossa vida
elas nos levam a uma busca do eu, né? Então a gente começa a entrar dentro da gente para a gente encontrar conforto, encontrar explicação, encontrar justificativas para aquilo que a gente está vivendo, buscar um alívio, né? A gente vem buscar no espiritual um alívio, mas não é fuga. É realmente uma busca de um aprimoramento, de você pegar de novo uma certa força, um certo poder de arrumar o seu destino. Não é o controle total, porque a gente não tem isso, mas a gente começa a entender um pouco mais como é que a vida funciona para que a gente possa sofrer menos. E a primeira coisa que me caiu na mão e que eu entendi realmente foi a prática da meditação e a prática de mantras. Mantras que inclusive eu tenho disponibilizado na minha página e sempre que eu me lembro ou eu estou ouvindo alguma coisa diferente, eu compartilho com vocês. Porque o hábito de ouvir mantras e de deixar os mantras, as orações, tocando na sua casa, isso ajuda muito na mudança da vibração, tá? E isso é uma coisa que eu tenho certeza que é importante para você abrir a sua conexão espiritual. E aí eu comecei a ter um contato com uma entidade, com um guia, que se chama, eu ia falar se chamava, mas na verdade se chama porque ele continua vivo no astral, né? Chama Seu Pena Verde. E esse guia, ele se manifestou para mim primeiro como um índio, como um xamã. E, claro, fez eu quebrar muitos preconceitos, né? Porque a gente, sei lá, você vai procurar uma coisa dessa, eu não estava muito afim de índio e de caboclo, e eu tinha a minha visão muito perturbada, muito despreparada a respeito do tema, né? E aí o Seu Pena Verde começou a falar e ele começou a contar as histórias de Atlântida. Ele dizia que o céu daquela época não era o mesmo céu de agora. Ele dizia que ele veio de uma terra distante, mas que essa terra não existia mais. Ele dizia que lá ele era um cientista, olha que interessante, mas que agora ele era um índio. E ele me contava nas mensagens e nas conversas assim com as pessoas que a Terra era muito mais do que a gente imaginava que ela fosse. E aí ele começou a contar as histórias, fazer as narrativas e eu comecei a receber essas mensagens por canalização. E é muito interessante pensar nas canalizações, naquela época principalmente, porque a gente não tinha acesso tão fácil nem a livros, porque não existiam em português, né? Existiam algumas coisas que já estavam vindo para nós, algumas traduções. A própria editora Madras, ela meio que aconteceu, nasceu naquela época onde foi publicado o meu livro Cílios de Órion. Depois a Madras se tornou uma potência, uma grande editora, né, no ramo dos esotéricos e em outras áreas também. Mas naquela época ela estava nascendo, eu nasci junto com a Madras, junto com a editora. Então naquela época não tinha tanto livro sobre o assunto e não tinha a internet, não tinha nem onde você pesquisar. Então você tinha um sonho, sei lá, com uma entidade, que às vezes acontece isso com as pessoas, muita gente me conta de sonhos que tiveram e que viram coisas e tal, e hoje, se você sonhar e você teve alguma coisa e você quiser mergulhar, você digita aí no Google, vai aparecer um monte de coisa e você vai entender. Naquela época não tinha isso, então você nem tinha exatamente como pesquisar. Você tinha ainda, eu sou da época que as pessoas pesquisavam algumas coisas na enciclopédia O Conhecer, a Delta Larousse e qual era a outra? Barça, né? As pessoas pesquisavam em livros, em enciclopédias, né? Essa chique era britânica? Pois é, na minha casa meu pai comprou 2 dessas enciclopédias, porque nós éramos em 3 filhos, né? Então tinha que ter material para a gente estudar, pesquisar. E então essas canalizações, essas mensagens que eu recebi,
No começo elas faziam eu pensar que eu estava doida, né? Pirei total, porque onde eu tinha referências disso tudo. E aí, por incentivo do seu Pena Verde, eu acabei indo fazer. Ele falava assim: você é curiosa sobre o céu, você precisa aprender sobre as estrelas. E eu fui fazer um curso de astronomia. Imagine eu lá no meio de quem estava fazendo curso de astronomia, né? Era meio esquisito, porque eu estava procurando as coisas espirituais dentro da referência das estrelas. E aprendi algumas coisas, né? Foi muito legal. Uma parte do curso aconteceu aqui em São Paulo, no observatório. Como é que chama, Fábio? Planetário, no planetário aqui em São Paulo. Nem sei se tem esse curso ainda, mas eu sei que eu fui fazer e foi muito legal. E ali eu aprendi sobre as estrelas. E aí o seu Pena Verde começou a me falar, né, que ele era um grande cientista em Atlântida, e aí ele falou: você ainda vai ver nesta vida que você tem uma coisa que aconteceu e foi um movimento muito importante na sociedade atlante. Eles tiveram acesso a uma tecnologia onde as pessoas se comunicavam umas com as outras. Naquela época nem se sonhava, não tinha nada de celular, né? E ele falou que cada um se comunicava, uma pessoa com a outra, e depois o grande salto, o grande problema que aconteceu lá foi quando eles começaram a colocar os chips atrás da orelha ou nessa região aqui da cabeça, né? E esses chips eles eram como ativadores da memória. Então, que os atlantes eles começaram a manipular a consciência da população através desses chips, que no começo tinha sido uma coisa como um tradutor universal, que Atlântida era um continente tão grande e tão poderoso e tão cheio de tecnologia e de conhecimento que as pessoas falavam várias línguas, como é hoje, né? Aqui no nosso mundo. Neste mundo nosso, as pessoas falam várias línguas. Então, o primeiro uso desse dispositivo era para facilitar a comunicação. E depois eles começaram a colocar outros ensinamentos nesses dispositivos. E depois desses outros ensinamentos, eles começaram a manipular a forma que as pessoas pensam. Então, isso é como se eles estivessem manipulando. Hoje, se a gente for pensar, né, a gente é um pouco manipulado pelo inconsciente coletivo. Aliás, a raça humana, porque nós fazemos parte de um grupo de pessoas, de um grupo de energia, de uma egrégora. O inconsciente coletivo é isso, é uma formação de várias egrégoras. Tanto que, vamos dizer, nós que estamos aqui, né, falando dessa linguagem aqui, desses assuntos aqui, nós temos uma ligação energética, nós temos uma ligação mediúnica, nós temos uma ligação espiritual. Quando eu recebo uma canalização, as meditações, e eu compartilho com vocês e falo: vamos embora, gente, vamos meditar junto, vamos elevar nossa vibração, vamos nos conectar aos mestres ascensionados, a esses seres de luz que coordenam o astral do planeta. Quando eu falo isso, e muitos de vocês já estão fazendo isso comigo, vários de vocês já fizeram o meu mini curso, né? Inclusive esse mini curso que eu gravei da Fraternidade Branca, ele foi um curso inteiro canalizado e orientado, né? Porque os mentores disseram: agora nós vamos nos fazer conhecidos através de você, né? Você é um canal da fraternidade, então agora você tem que divulgar que nós existimos. Então, quando eu fiz esse mini curso, e eles falaram, tem que ser no valor muito acessível, para que as pessoas possam saber quem nós somos. Então, quando a gente fez esse curso, eu, o Fábio, a minha equipe, as pessoas que estão trabalhando comigo, esse curso surgiu por uma orientação espiritual, para que as pessoas entrassem nesta egrégora. E aí essas pessoas, vou pedir para a Lu, Lu, coloca aí para o pessoal o link do mini curso da Fraternidade Branca, tá? Vou pedir para ela colocar, para que quem não fez ainda o mini curso e tiver vontade, gostar do tema, vocês vão
curti o curso é muito legal. E quando eu recebi isso, o que fica claro para mim? É que os grupos se unem, tá? Por energia, por vibração. Então as pessoas que estão aqui comigo, elas gostam de mim, espero que goste, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem algo em comum. Eu tenho algo em comum com você. Você tem algo que você olha em mim e você acha legal. E eu olho em você, eu acho legal. E aí essa nossa egrégora aqui, por exemplo, se tocar, sei lá, um funk, nós vamos achar, puxa, né? Não tá bom isso, não gosto. Ai, não me faz bem essa música. Ou se chamar a gente aqui para, sei lá, falar de política lá do outro lado de algum lugar, ou participar de algum movimento de briga ou de qualquer tipo de coisa assim, você fala, melhor eu não ir, não combina muito comigo. Não é? Porque começa a existir nesses grupos a atração dos semelhantes. Quando a gente fala a lei da atração não é uma coisa fora de nós, é uma coisa dentro de nós. A gente se atrai, a gente convive, a gente vibra com pessoas que estão na mesma energia que a gente. Isso era o que Jesus falou, né? Diz-me com quem andas e te direi quem és. Então, tem gente perguntando aqui, o Fábio está me ajudando, acompanhando o live, e muita gente perguntando o que é egrégora. Egrégora são esses sentimentos, emoções, pensamentos, crenças que a gente tem sobre as mesmas coisas, são afinidades. Uma egrégora, um grupo, ele se une por afinidade. Então a gente nasce, por exemplo, né, na nossa família carnal. A nossa família carnal, ela nasce e ela se conecta pelo karma. Um karma antigo, não apenas da última vida que você teve, mas de muitas vidas que você teve. Inclusive vidas em Atlântida, tá? Muitas pessoas que estão encarnadas hoje, que trabalham com terapias alternativas, que trabalham com terapias vibracionais, com cristais, com florais, com mediunidade, com reiki, com as curas quânticas, cura com Theta Healing, barra de Access e muitas terapias que estão hoje acontecendo conosco, terapias vibracionais, terapias desde acupuntura, enfim, muitos terapeutas são seres que tiveram encarnações em Atlântida e são seres que estão hoje buscando o autorresgate. E normalmente terapeuta, né, os terapeutas, a gente tem uma sensibilidade, uma coisa assim, não somos perfeitos, não somos iluminados, né? Mas a gente tem uma percepção dessas questões energéticas e vibracionais. Porque em Atlântida a tecnologia, ela se misturava, a tecnologia, vamos dizer, tecnologia mesmo, tipo um aparelho eletrônico, um celular ou um computador, né? Tudo isso existia fisicamente e muito do que acontecia fora, eles alcançaram um grau tão elevado na tecnologia que eles começaram a colocar a tecnologia no corpo humano. Então eles começaram a fazer chip para implantação de consciência de fala. A primeiro chip foi o tradutor universal, como eles chamavam. Os outros chips que eles começaram a usar, funcionou da fala, né? Então eles começaram a colocar os chips de memória e de acesso, por exemplo, à matemática. Então eu não sou boa em matemática, então eu ganhava um chip que me fazia ficar esclarecida na matemática. Então isso foi começando a se associar no corpo físico. Depois disso, eles começaram a fazer implantes, assim, por exemplo, eu queria ter um corpo mais sarado, eu queria diminuir a minha fome. Então,
Imagina, eles já estavam fazendo upgrade nessa história de cirurgia do estômago, cirurgia bariátrica. Eles faziam, colocavam um chip na memória, tudo mexendo no cérebro, né? Em alguma parte do cérebro que inibia o seu apetite e a sua ansiedade. Então eles começaram a fazer muitas manipulações no corpo humano. E aí eles perderam um pouco a mão, né? Uma coisa meio médica, meio cientista daquela época, né? Que era assim, não respeitar muito o ser humano. Então eles tinham que fazer testes, eles faziam teste descaradamente, sem pensar no humano, sem pensar no contexto do sentimento da pessoa, da evolução. E aí o que aconteceu? A Atlântida caiu. A vibração energética daqueles que deveriam ser os líderes, tanto políticos como científicos, né? E até espirituais, o padrão vibratório de toda a energia do planeta fez assim, tuf, ficou denso, ficou muito denso, porque eles deixaram de respeitar as pessoas, deixaram de amar as pessoas, deixaram de ter compaixão com as pessoas. Era assim, você está com um problema na visão, vamos botar um chip para você ter a visão. Sem pensar que, de repente, aquele problema que a pessoa tem está servindo a um propósito espiritual, né? Não que eu goste ou que eu queira que alguém tenha alguma doença, mas às vezes a doença já aconteceu comigo, tenho certeza que com muitas pessoas que estão me assistindo também, né? Às vezes a doença ela vem para uma cura muito maior. Então eles começaram a interferir, esses cientistas atlantes, no livre-arbítrio e no próprio caminho de evolução das pessoas que chegavam até eles. Eles só foram, vamos dizer assim, arrumando as mãos de Deus. E aí começou a dar problema, porque as energias elas ficaram muito densas, a egrégora planetária, a vibração planetária começou a ficar uma coisa muito materialista. Então, uma civilização altamente evoluída na tecnologia, eles misturaram, eu não sei dizer o termo disso, mas é como se eles misturarem uma tecnologia externa, física mesmo, com aparelhos, com uma coisa humana. Tem algum nome para isso, Fábio? Ciborgue, né? É o ciborgue, isso mesmo. Vocês lembram daquela... Tinha um filme da década de 80, 90, que 70 é mais antigo, mas é que eu assistia na época de 80. Eu lembro, eu tinha uns 15 anos, passava o ciborgue, tinha a mulher e o homem. Como é que chamava, Fábio? O Homem de 6 milhões de dólares, vocês lembram disso? E aí, depois disso vieram muitos outros filmes, né? Até os filmes atuais da Marvel, com toda aquela tecnologia meio que misturada no corpo das pessoas. Mas isso, eu tive acesso a essas informações por canalização, por mensagem, contando por que naquela época Atlântida chegou ao fim. Porque ficou tão denso, tão absolutamente denso, que eles controlavam o povo, aquilo que as pessoas pensavam. Eles começaram a usar esses chips, que era para arrumar coisa de saúde, que era o tradutor universal, que era o outro para, sei lá, a pessoa tinha um problema de diabetes, ia lá no cérebro da pessoa e fazia um acordo lá no DNA, sabe? Um negócio assim, uau, né? Super viajante. Eles faziam isso fisicamente. Então, no começo, que era uma coisa super pro bem, então alguém que tinha um problema da visão voltou a enxergar, o que tinha um problema no ouvido voltou a ouvir. E aí começou uma coisa muito positiva, de grande elevação e de grande festa. Só que as mentes não estavam trabalhadas no amor. O corpo espiritual conectado a Deus e conectado ao amor não estava trabalhado naquelas pessoas. E aí elas começaram a fazer isso por finalidades egoístas. Foi aí que começou a acontecer os estudos genéticos, né? Criando casamentos perfeitos em seres perfeitos que de repente não se amavam.
Então, até existir sexo entre pessoas que não se amavam apenas para a procriação ou a manutenção de um determinado tipo, estilo físico ou uma condição genética, uma questão de vibração de inteligência, por exemplo. Então, dois cientistas, mega, não sei o quê, ficam juntos para poder gerar um filho que ia ter uma inteligência muito privilegiada. Complica, né? Porque as pessoas, ainda que de forma às vezes errada, elas se juntam para cumprir um karma, um aprendizado. Então aquela humanidade que recebeu tudo isso, de repente caiu total. Porque eles começaram a manipular a água, então colocavam coisas na água, remédios, né? Entre aspas, para a cura, e aquilo foi dando problema. E aí, quando eles se aperceberam que eles perderam a mão, é como se um lado negro deles mesmos tivesse se tornado tão forte que o lado negro tomou o comando. E depois disso, esses cientistas, vários cientistas que tinham mais uma condição, vamos dizer, ética, uma consciência mais espiritual, eles começaram a receber mensagens espirituais dos seres que cuidam da egrégora do planeta, né? Porque existe um governo oculto, sempre existiu, um governo oculto do bem, do qual a Fraternidade Branca e vários conselhos intergalácticos, que são seres de outras orbes, de outros planetas, de outras hierarquias, que fazem parte desse governo oculto. Eles começaram a contactar espiritualmente, mentalmente, por mensagens, com canalizações, os dirigentes da época, dizendo que o planeta corria riscos, né? Que a condição física do planeta estava correndo com riscos. E aí você que está me assistindo aí, a gente é forçado a pensar, né? Nós também corremos riscos. A humanidade atual da Terra está fazendo muita bobagem. Começam com os políticos, que são... O que eles estão fazendo, assim, não tem nome. Eu não vou nem entrar nessa energia, porque é uma coisa para lá de absurda, né? Trabalhando, ganhando dinheiro, em busca de dinheiro e de poder, sem nenhuma consciência de que as pessoas precisam viver, que os pobres precisam viver, que as pessoas precisam ser amparadas, ajudadas, né? Ninguém pensa nisso. Mas isso vai longe, né? Se a gente pensar o uso de agrotóxico no planeta, como é que é isso? O consumo ridículo, absurdo de carne vermelha. Como eu falei para vocês, eu não faço apologia do vegetarianismo, mas acho que é uma forma mais saudável de se conduzir, de ficar com a energia menos densa. Mas não é só não comer carne. Junto com isso, é ter uma atitude mais consciente, mais amorosa com você, com o próximo, com o filho, com o vizinho, com o amigo, tá? Então, é uma modificação de hábitos para a gente se tornar um ser um pouco mais sutil. E aí nós estamos chegando de novo numa condição limite da humanidade encarnada, porque de novo a gente está acessando essa tecnologia. Hoje a gente não vive sem celular. Hoje as pessoas, desde os pequenos, das crianças, dos mais velhos, dos mais pobres, dos mais ricos, está todo mundo ali o tempo inteiro no celular, no Facebook, no YouTube, nas redes sociais. O que a gente está fazendo lá? A gente está, cada um de nós e todos nós, conectados a um inconsciente coletivo, a uma egrégora que nós alimentamos. Nós estamos alimentando a mídia, nós estamos alimentando o que pensa o vizinho, o que pensa o outro. Então nós precisamos elevar a nossa vibração. Isso que nós estamos fazendo aqui, tendo essa conversa que eu estou tendo com vocês e que vocês estão me deixando entrar aí na casa de cada um de vocês,
E eu agradeço por isso, agradeço por esse respeito que vocês têm a mim, e eu quero ter o mesmo respeito sempre por vocês. É o que nós estamos tentando fazer. Nosso trabalho íntimo de elevação da vibração, de elevação da consciência, de pensar nos valores espirituais, de compreender que nós somos mais do que esse corpo. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí me vendo são almas muito antigas, almas que já viveram em Atlântida, almas que já tiveram muitas passagens aqui na Terra. Pode ser que você seja uma dessas almas velhas. E eu brinco sempre, eu falo que as almas velhas é problema, né? Você tem um problema de você ser uma alma velha. Ai, será que eu já vivi em Atlântida? Pode ser que você tenha vivido em Atlântida. Pode ser que você tenha visto o cataclisma, né, que aconteceu no planeta quando a Atlântida afundou. E se você teve essa conexão com a Atlântida, o que acontece? Você é uma alma que já está no seu momento de despertar. É o momento de você despertar. É o momento de você parar de falar mal dos outros. É o momento de você olhar para você mesmo com amor. É o momento de você olhar que existem coisas no mundo erradas, mas existem coisas no mundo certas. E aí assim, foco no bem. Normalmente as almas velhas, esses espíritos que já tiveram tantas encarnações, não tem mais muita paciência com religião, né? Mas a gente tem que ter muita paciência com o espiritual. A gente tem que ter muita paciência com os nossos irmãos, com os nossos filhos e com aqueles que nos testam. A gente tem que ter muita paciência com a gente, muito amor, porque todos os dias a gente faz um pouco de bobagem. E aí a gente tem que arrumar a nossa bobagem, a gente tem que voltar o nosso pensamento para Deus. Por isso que eu gosto tanto dos ensinamentos da Fraternidade Branca. Porque os mestres ascensionados, eles contam, eles falam, em tudo que eles falam, e eu coloco muitas mensagens no meu blog, semanalmente está lá um texto, um áudio para você ouvir. E nessas mensagens eles falam da vida deles, eles falam o quanto eles foram humanos, o quanto eles aprendem, eles dão lições, dão orientações, é muito lindo, visite o meu blog. E eu aqui em São Paulo, toda quarta-feira, isso já tem 20 anos, e toda quarta-feira no meu espaço, aqui no bairro das Perdizes, eu faço a canalização, né? Que são as mensagens que vêm desses mestres de luz, com orientações que eu compartilho gratuitamente com as pessoas. Então, um dia que você queira vir conhecer o meu trabalho aqui em São Paulo, é só você ligar, posso dar o telefone aí, eu acho que a Lu já coloca para vocês, no 3673-4824, em São Paulo, a partir da 1h30 da tarde. Você pode ligar, pode se informar como é que você faz para vir. E amanhã é quarta-feira, eu vou fazer a celebração de Assala, que é um festival para a Fraternidade Branca, que eu já falei, já expliquei, fiz um live sobre isso aqui, né? Falando sobre esse festival da humanidade, que para a Fraternidade é a lua cheia no mês de Gêmeos, né? Então, para a Fraternidade Branca, a lua cheia já foi, a gente ainda está na influência do plenilúnio, mas amanhã eu vou fazer uma celebração. Esse festival, ele fala justamente da egrégora, que é o tema que eu falei muito hoje aqui, né? Sobre as revelações mediúnicas em Atlântida, que foi o tema desse live hoje. Resumindo, o que eu quis trazer aqui para vocês sobre essas revelações, é que nós temos que tomar muito cuidado com o inconsciente coletivo. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, com as pessoas que estão conosco, com aquilo que a gente come, os lugares que a gente vai. Tudo isso é muito importante. E tudo isso fortalece
ou enfraquece o seu corpo de luz, o seu corpo espiritual, a sua presença eu sou, a sua energia de conexão com Deus. Então você que está aí, você também pode conectar essa vibração. E amanhã eu vou celebrar no meu espaço essa festa, né? Vou fazer uma meditação especial, uma canalização e vou compartilhar com os meus amigos que estiverem presentes essa energia de Assala. Vamos vibrar juntos para o bem. E se você está longe, você não vai conseguir mesmo vir aqui, né? A minha indicação para você é o mini curso da Fraternidade Branca. Ele tem um valor super acessível e eu vou pedir para a Lu colocar o link aí também, para que você possa fazer parte dessa comunidade. Então, quando eu chamo você para fazer parte dessa comunidade da luz, esse trabalho que eu faço com a Fraternidade Branca, com os mestres ascensionados, é porque está num tempo de despertar. Está nessa data limite comentada por Chico Xavier, que logo mais ela se encerra, que é um momento muito importante para a Terra, que é um momento de evolução, do bem servir ao bem, do bem trabalhar pelo bem. E é isso que você está aí, é isso que você tem que fazer aí no teu lugar, e é isso que eu tenho que fazer aqui no meu lugar, tá? Então eu estou abordando agora nos meus lives esses temas mais espirituais, falando da consciência espiritual, falando da elevação da nossa vida, da nossa alma. E na próxima quinta-feira, eu não vou estar aqui, tá, gente? Na próxima quinta-feira vocês vão ficar sem mim, porque eu estou indo para Campos do Jordão, é um feriado. Vou lá ficar uns dias com a minha irmã e vai ser bom, né? Mas lá, internet não rola. A gente não conseguiu ainda resolver. Então, a nossa conexão com a internet, porque se tivesse legal, eu faria um live de lá, não custa nada para mim. Eu curto fazer isso, adoro estar com vocês. E eu gosto de falar, gosto de ensinar, gosto de compartilhar. Eu tenho muita coisa para compartilhar, então para mim é muito legal. Só que Campos do Jordão não rola. É bem difícil a conexão, a gente fica sempre sofrendo por lá. Então eu vou voltar aqui só na próxima terça, dia 20 de junho, 8h30 da noite, e eu vou falar sobre as pirâmides do Egito e a conexão com Órion. Então eu vou contar para vocês um pouco da continuação dessa história. Porque depois que houve o afundamento de Atlântida, né, essa decadência moral, espiritual, ética que todo o planeta sofreu, a civilização de Atlântida, alguns cientistas sobraram e eles se encaminharam para outros lugares do planeta. E aí eu vou falar sobre Órion, quando os seres de Órion assumem novamente um contato com a humanidade e eles dão outros rumos. Então esse vai ser o tema da terça-feira. Marca aí no seu celular que vai ser terça, 8h30 da noite, tá? E que eu vou falar sobre Órion, sobre os cientistas de Atlântida e tal. Eu vou continuar um pouco esse tema porque é um tema muito rico. Não dá para você falar num live só, né? E eu acredito que você deve ter aproveitado. Eu agradeço muito ter estado com você. E se você gostou do tema, o mini curso da Fraternidade Branca. E se você é de São Paulo, de repente, vem me ver amanhã que vai ter festa no meu espaço. Um beijo para você, muito amor, muita luz na sua vida e namastê.